Bom dia aos taxistas revolucionários, bom dia aos taxistas ovelhas e bom dia aos vigaristas, falsos líderes de taxistas, traidores da profissão. Para quem não sabe como identificar os falsos líderes com as suas características, é só ir no Google. Lá você consegue obter os conhecimentos para poder identificá-los. Eles estão espalhados por todo o país. Vá no Google, se você quer saber quem são, para você poder identificá-los, você adquire o conhecimento das características dos líderes no Google. Eu quero falar, nesse momento, do seguinte: do golpe e da traição que aplicaram na profissão através do Projeto de Lei 5587 de 2016, que também é o mesmo do PLC 28 de 2017. Esses dois, um da Câmara dos Deputados Federais e outro do Senado, eles juntos produziram a Lei Federal 13.640 de 2018, que legaliza o crime. Legaliza o crime através de lei federal, onde o motorista, em todo o país, na condição de autônomo, poderá prestar o mesmo serviço do taxista, o mesmo serviço da profissão de taxista no Brasil. Legalizaram o crime do exercício ilegal da profissão através dessa Lei Federal 13.640 de 2018, agora pelo presidente Temer. E esses vigaristas, falsos líderes de taxistas, traidores da profissão, junto com os falsos políticos, legalizaram isso no Congresso Nacional e o falso político vampiro, presidente Temer, sancionou. Isso é um grande risco para a profissão. E nós podemos anular essa lei federal através de uma ação direta de inconstitucionalidade. Mas para isso ser efetuado, é necessária uma mobilização nacional dos próprios trabalhadores, para que a gente possa, através de uma unidade, de uma organização, ter sucesso. E o que é o crime do exercício ilegal da profissão de taxista? É a pessoa física, na condição de autônoma, e autônomo não é empregado, prestando o serviço na condição de transporte privado, cobrando pelo serviço. O serviço da profissão de taxista é o serviço privado de transporte individual de pessoas em veículos até 7 lugares, autorizados pelas prefeituras ou municípios, e os veículos licenciados na categoria aluguel. E o ilícito civil, previsto no Código de Trânsito Brasileiro, e também como crime, na Lei 3.688 de 41, no artigo 47, que trata sobre o exercício ilegal da profissão de taxista, a pessoa física, na condição de autônoma, não sendo empregado de ninguém, não tendo contrato de trabalho com nenhuma pessoa física nem pessoa jurídica, ela presta o serviço em transporte privado. Essa é a conduta tipificada na lei criminal ou na lei penal. Uma pessoa física autônoma, não sendo empregado de ninguém, presta o serviço da profissão de taxista na conduta tipificada em transporte privado. Isso significa que essa pessoa autônoma, ela não tem autorização do poder público e está com veículo próprio ou de terceiro licenciado na categoria particular. Isso é ilegal civilmente, porque
afronta, viola o que determina o Código de Trânsito Brasileiro, que é uma lei federal, e também a lei federal do exercício ilegal da profissão de taxista, que é a lei federal 3.688 de 41, que está em vigor. Então, os falsos políticos e falsos líderes de taxistas, os vigaristas, induziram, mentiram, faltaram com a verdade, dizendo que estavam legalizando e regulamentando as empresas de aplicativos. E que, na verdade, isso foi uma farsa. Foi um golpe, uma traição na profissão de taxista. Na verdade, eles oficializaram, através do PLC 28 de 2017 e o PL 5587 de 2016, o possível fim da profissão de taxista no Brasil, porque permitiram que motoristas prestassem o serviço da profissão de taxista. É meio curioso, é meio surpreendente o que eles fizeram, porque eles passaram um tempo dizendo nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, que eram contra as empresas de aplicativos como o Uber e eram contra os motoristas, mas por motivos escusos nos bastidores, eles mudaram de ideia. O que você acha? O que você acredita que deve ter acontecido deles mudarem de ideia e apoiarem a legalização do crime do exercício ilegal da profissão de taxista? O que deve ter acontecido? O que você acha? Eles também disseram, esses falsos políticos e os vigaristas, falsos líderes de taxistas espalhados por todo o país, que são traidores da profissão, eles disseram que não tinham solução. E tem sim. A solução é o projeto da Ordem dos Taxistas do Brasil, está publicado no YouTube, onde todos os titulares e os auxiliares são transferidos para o Conselho Federal dos Taxistas do Brasil, onde esses, os atuais registrados nos táxis, recebem a própria autorização emitida pelo Conselho Federal dos Taxistas do Brasil, uma pessoa jurídica de direito público, autarquia pública federal, onde essas pessoas permitirão exercer a profissão com a própria autorização emitida por esse conselho e também pelo o exercício, cada um deles poderá exercer a profissão com o próprio táxi em todo o território brasileiro. E a partir dessa mudança do fim do sistema mercantil escravocrata, também quem não souber o que é o sistema mercantil escravocrata, no Google você pode obter os conhecimentos para discernir o que é o sistema mercantil escravocrata. Então, a partir desse momento que acaba, que os taxistas não têm mais ligações com as prefeituras e sim com o Conselho Federal dos Taxistas do Brasil, como funciona perfeitamente em todas as outras profissões aqui no Brasil, a partir desse momento, somente os novos serão obrigados, serão cobrados a ter o ensino médio completo, o curso técnico de taxista e passar no exame do Conselho Federal dos Taxistas do Brasil. Essa é a posição da Ordem dos Taxistas do Brasil, Associação Brasileira de Taxistas, do qual eu, Paulo Silva, taxista titular, ex-taxista auxiliar e representante no país dessa Associação Brasileira de Taxistas, se posiciona nessa data. Hoje são, deixa eu ver aqui, são dia 12 de abril de 2018, quinta-feira, 8 horas da manhã. Essa é a nossa posição da Ordem dos Taxistas do Brasil, do qual eu represento em todo o país, e nós fomos os únicos contra essa alienação, essa enganação e essa traição na profissão de taxista no Brasil. Muito obrigado.